Jornal da Capital. Capital Entrevista. Programação 7h21. Eu estou recebendo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o delegado-geral da Polícia Judiciária Civil, Dr. Mário Demerval Aravecchia de Rezende. E vamos falar sobre a Polícia Judiciária Civil agora no governo Mauro Mendes. Como é que está a estrutura da Polícia Judiciária Civil? Porque a gente lê notícias de que muitos delegados estão se aposentando, de que falta gente no interior, de que a Polícia Judiciária Civil deveria fazer novo concurso público. Como é que está a situação da Polícia Judiciária Civil? Bom dia, doutor Mário, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Na realidade, a Polícia Civil, ela tem passado por uma dificuldade efetiva nos últimos anos, até muito por conta da reforma da Previdência, que tem adiantado a aposentadoria de alguns policiais civis, e que com receio de permanecer na instituição acabam, com o tempo já de aposentadoria, optando por se afastarem. E nós tivemos um decréscimo muito grande no número de delegados nos últimos 5 anos, né? Cerca de 70 delegados diminuíram em nossos quadros, né? E isso tudo impactou bastante a administração das nossas unidades, até porque o delegado é peça primordial na administração das unidades. Nós temos leis e requisitos mínimos de responsabilidade por parte desses profissionais nas unidades. Então, quando se tem um baixo número, acabam se trazendo transtornos administrativos, mas já há um concurso finalizado com cadastro de reserva. Nós aguardamos o governo, ao final da resolução dos problemas relacionados à crise, né, que nós tenhamos a efetiva nomeação desses novos profissionais para que a Polícia Civil possa prosseguir em seus trabalhos com tranquilidade. Quantos novos profissionais o senhor acha que são necessários nomear? Olha, o nosso rotacionograma ideal seria de cerca de 400 delegados. Hoje nós temos trabalhando 187 delegados, né? E isso daí é um número ínfimo perto do que se tinha há 5 anos atrás, que eram 270. Então, cidades como, por exemplo, Aripuanã e Colniza, que juntas são maiores que o estado do Rio de Janeiro, tem 1 delegado, enquanto o Rio de Janeiro, o estado em si, tem 450 delegados, né? Então, são situações até... E Colniza, que é um barril de pólvora, né? Sim, são situações até, podemos dizer, surreais, né? A delegacia de homicídios trabalhando no limite de número de delegados. Enfim, o estado todo tem sofrido com a escassez do personagem delegado nas unidades policiais, só que a gente tem visto de forma muito otimista a postura do governo, e a gente acredita que nós tenhamos aí, nos próximos meses, surpresas muito positivas em relação à reincorporação nesses quadros de novos profissionais. A reincorporação o que o senhor está dizendo é o chamamento. O chamamento dos que estão no cadastro de reservas, né? Nós temos um déficit não só em delegados, mas em relação aos outros policiais, investigadores e escrivães. Em relação a essa situação um pouco mais complexa, porque não há concurso público ainda em andamento, né? Mas em relação aos delegados já há um concurso. Nem tem cadastro de reserva, né? Não há. Nós vamos ter que fazer um concurso da estaca zero, ou seja, a previsibilidade de lotação definitiva 2 anos, né? Até que o concurso com edital e todas as fases sejam finalizadas. Agora, em relação aos delegados, já está muito mais fácil. A gente só espera um posicionamento do governo para que a gente tenha essas nomeações aí nos próximos meses e possa recompor os quadros. Até porque, Antero, é interessante, nós temos, com essa escassez toda, o que mais assusta a gente é que nós temos já 24 delegados aptos à aposentadoria, né? E que ainda não saíram, mas provavelmente até o final do ano devam sair. Aí situações como a regional de Barra do Garças, que tem 8 delegados de polícia, nós vamos perder 5 até o final do ano, né? Ou seja, nós corremos com 3 delegados. Então, há necessidade, não tem como, há necessidade de nomeação de novos profissionais. Tá, o senhor falou aí que tem um delegado para Aripuanã e Colniza. E essa situação de Aripuanã, que a gente liga a televisão, estão lá os garimpeiros ameaçando tocar fogo em helicóptero, ameaçando... Enfim, a ordem lá são os garimpeiros. Sim, como é típico... Como é que resolve isso? O Estado reivindicou a Força Nacional, tem apoio nacional, como é que é isso? Como é que vai controlar aquela situação lá? Houve
houve uma ação da Polícia Federal, coordenada pela Polícia Federal, que contou inclusive com o trabalho da Polícia Civil em cooperação, onde de forma bastante vigorosa houve uma ação e o garimpo lá acabou sendo esvaziado, né? Nós acreditamos que o problema não tenha por si só sido solucionado com essa ação, mas já está a caminho de uma solução. Eles saíram do garimpo e vieram para a cidade. Exatamente. A cidade, para se ter uma noção, o índice de crimes na cidade, ele praticamente aumentou cerca de 370% com a presença do garimpo naquele município. E Aripuanã é um município promissor. Não, aumentou antes da ação da Polícia Federal ou depois? Não. Aumentou com a instalação do garimpo, né? Ah, tá. Em relação com a operação, né? Agora, com a operação, com o esvaziamento do garimpo, os garimpeiros acabaram vindo para a cidade, né? Agora tem que se observar um monitoramento muito preciso para se verificar o que vai acontecer de agora em diante. Pois é, mas Mato Grosso não tem efetivo para combater aquilo. Não, ou tem? Não tem. Mato Grosso hoje não tem. Tem que contar com o apoio das forças nacionais, né? E a Polícia Federal... É isso que eu sei. O senhor é delegado-geral da Polícia Civil. O senhor sabe se houve uma requisição da Força Nacional e tal para estar lá? Então, a Polícia Porque ali tem duas situações graves. Primeiro, a questão de saúde e segundo, a questão da polícia. Ou primeiro, a questão da polícia, da segurança, e segundo, a questão da saúde. Pois é, era uma área que estava sendo devastada, o crime ambiental sendo praticado de maneira agressiva, houve essa força-tarefa, contando com diversas instituições, o trabalho foi feito a nível federal com o apoio dos estados, o estado por si só é tanta gente que é difícil de dar conta sozinho, né? E agora o trabalho de rescaldo e a verificação constante para verificar até onde vai se levar essa situação sem que outras providências tenham que ser tomadas. Que tipo de informações vocês têm? Vocês trabalham muito com informação. Sim. O pessoal já está saindo do Aripuanã ou vão ficar lá para resistir? Os trabalhos estão sendo analisados ainda, a inteligência está acionada, existe uma equipe nossa, da Polícia Civil, que se deslocou de Cuiabá, além do pessoal da Regional de Juína, que trabalha na averiguação, existem equipes da Polícia Federal lá também, né? E a gente agora vai observar para que se definam novas ações nas próximas semanas. Tá, voltando aqui à nossa situação. Mato Grosso tem 141 municípios. E o senhor está me dizendo que tem quantos delegados? Nós estamos hoje com 219 delegados nos quadros, 187 trabalhando, né? Então tem 187 trabalhando. Exatamente. Para 141 municípios. E 152 unidades policiais. Tá, e desses 141 municípios, quantos que não tem delegado? Olha, cerca de 30% dos municípios hoje se encontram sem delegados de polícia, né? Nós, no começo do ano, até propusemos ao governo do estado a suspensão de atividades em algumas unidades pequenas, que funcionavam praticamente sem efetivo, com 1 ou 2 policiais. 42 municípios estão sem delegado. Sim, no total. E nós temos, dessas 16 unidades, houve até uma série de questionamentos em relação aos motivos das suspensões, né? Mas o motivo simples foi a falta de efetivo, né? Por conta das aposentadorias. Então, conforme se asseveram o número de aposentadorias, as unidades acabam ficando sem gente. E não há um lugar no estado em que não haja unidades que estão no limite do pessoal, né? Mas a reforma da Previdência pega os que estão por aposentar? Na realidade, o abono permanência mantinha muita gente na polícia, né? Mas a partir do momento em que a reforma começou, de forma até nebulosa, a ser trabalhada, ninguém sabia exatamente o que viria a acontecer. Então, muitos por segurança... Mas e hoje? O que se tem de informação sobre o abono permanência? Então, não, o abono permanência permanece, mas existem receios... Aliás, a única coisa que o Bolsonaro defendeu lá foi a polícia, né? Então, mas mesmo assim, existem receios de alguns profissionais em permanecer nos quadros e perder algum benefício, alguma garantia que eles tinham nesse momento, caso permaneçam trabalhando, né? Tá. O delegado nosso tem o melhor salário do Brasil, porque esse dia circulou na internet um movimento dos delegados de São Paulo. Aí eles publicaram
na internet, quer dizer, o movimento de delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo publicou na internet o salário dos delegados do Brasil inteiro, onde mostraram que São Paulo era o segundo pior salário do Brasil. Incrível isso, né? São Paulo é o estado mais rico da federação, o segundo pior salário de delegados do Brasil, e Mato Grosso era o maior salário de delegados do Brasil. É isso mesmo. Antero, é interessante essa história. O Mato Grosso, ele tem... Parece que o Mato Grosso é mais rico que São Paulo, mas... mas o Mato Grosso, ele tem mais de 900 mil quilômetros quadrados, o senhor sabe bem. São Paulo, o Mato Grosso equivale a 3,5 vezes o estado de São Paulo. São 3.500 delegados em São Paulo. Aqui no Mato Grosso nós somos 200. Nós temos hoje muitos colegas que trabalham no Mato Grosso, muitos delegados de polícia, que eram delegados em outros estados, que prestaram concurso aqui, abandonaram e vieram para cá, inclusive delegados que trabalhavam no estado de São Paulo, né? E eram delegados lá e hoje são delegados aqui. Se o salário certamente fosse o mesmo, o delegado tinha ficado lá, né? Então, muitos profissionais, o Mato Grosso conta com profissionais de excelência, justamente por conta da boa remuneração. E o trabalho em Mato Grosso é um trabalho... Se fizer isso na educação, melhora a educação também. Sim, né? Só para você ter uma noção, Campinas, no estado de São Paulo, tem 220 delegados trabalhando. O Mato Grosso inteiro tem menos delegados que Campinas. Então, eu que trabalhei na fronteira por 7 anos, eu cheguei a tocar 11 cidades sozinhas, 80 mil habitantes. Você trabalhou no Jefferson? Eu trabalhei em Mirassol. Tocando outras cidades. Existem essa desproporção. Existem cidades no interior de São Paulo com 50 mil habitantes que têm em média de 10 a 12 delegados de polícia. Nós temos colegas hoje tocando 80 mil habitantes sozinhos. Então, as condições aqui são diferenciadas, são surreais, e o delegado merece uma boa remuneração, apesar de que essa lista divulgada pelo sindicato dos delegados de São Paulo, ela não condiz com a verdade, porque ela cita um valor, mas o valor não é aquele, ela estava desatualizada. Né? Ela cita 26 mil e tal. 24 mil. 24 mil. O valor é menor e ela não inseriu a carreira do delegado substituto, que foi criada no último concurso, né? Que ganha um pouco a menos que o delegado limite de carreira, que é o classe A. Né? Então hoje antigamente o delegado entrava como classe A, hoje ele entra como delegado substituto. Então ele ganha um pouco a menos do que foi divulgado na lista. Aliás, esse é um dos problemas da gestão pública, né? Quanto tempo você tem de delegado? 17 anos. 17 anos. Quer dizer, você que está há 17 anos, o cidadão entra amanhã no concurso público e daqui a 5 anos ele já está igualado com o seu salário. Quer dizer, então qual a aspiração que ele vai ter de ascender na carreira se o plano de cargos e salário achatou de uma vez e trouxe todo mundo para o topo da cadeia com pouquíssimo tempo? O senhor tocou numa questão interessante. Na realidade, a Polícia Civil mesmo sofre com isso. Os planos de carreira eles têm que ser mais extensos para que... Vamos voltar a São Paulo. Para que aconteça o que acontece, por exemplo, em São Paulo, onde um policial civil ele demora de 25 a 30 anos para chegar no topo da carreira, né? Aqui no Mato Grosso se chega com um pouco mais de 11 anos, de 10 anos, 11 anos, né? De 10, 11 ou 12 anos o sujeito já consegue chegar ao topo. Talvez isso deveria ser repensado. Porque na hora que até chegar motiva, mas depois que chegou, e aí? Né? Nós temos muitos policiais motivados, nós temos muitos policiais responsáveis. Porque gosta de ser polícia, sim, né? Mas eu entendo e realmente há muita razão nessa situação, né? Eu acho que uma situação dessa deixa muito claro nos dias atuais que os planos de carreira têm que ser revistos. Tá, eu estou entrevistando aqui o delegado-geral da Polícia Judiciária Civil, Mário Demerval Aravecchia de Rezende. Tem um ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala é Nelzito? O doutor Fábio, que não concorda com nada. O Nelzito, que não concorda com nada, discorda de tudo. Você já discordou o que do doutor Mário Demerval aí? Depois, não, na verdade, eu queria saber. Agora, por enquanto, não vai discordar dele ainda. Então, assim, eu quero saber quantos policiais civis tem do estado de Mato Grosso, qual o sistema deles trabalhar, porque da Polícia Militar, por exemplo, tinha 8 mil policiais. Um dia, o secretário de Segurança falou para mim que trabalhava 70%, o que não parecia ser.
Porque se ele trabalha 12 por 24 ou por 36, passa 2 tempos parado e trabalhando. Isso eu não quero dizer que está errado, está certo, que eu não entendo nada. Mas só para ver que a coisa não está certa. Porque se fosse assim, em vez de trabalhar os 2 quintos que ele falou, que eu não sabia que 2 quintos era maior do que a metade, das 5.600 e tal do policial lá, então trabalha o mínimo, não mais. Assim, eu quero saber se a polícia civil é uma coisa. Isso eu não quero dizer se está certo, está errado. Mas, e outra coisa, o que ele acha? Você vai resolver. Se a polícia é pouco, tudo, da militar, da outra tudo. Se as pessoas que eles prendem, a justiça solta tudo, ou não tem cadeia para prender todo mundo, então vai fazer o quê? Porque só com esse pouquinho de polícia que tem. O que eles prendem, a cadeia já não cabe, então a justiça solta tudo. Se aumentar, por exemplo, o ideal da polícia militar seria 20 mil, para trabalhar 7 mil por dia. Essa civil aí, se tiver 1.000 policial, devia ter 5 mil, para trabalhar 2 mil por dia. E aí, como é que vai fazer essa história? O que ele acha dessa ideia? Um abraço, desculpa a crítica. Tá bom, Neuzito. Neuzito é um ouvinte nosso que participa sempre do programa. E aí? Neuzito, bom dia. Na realidade, hoje nós temos 2.976 policiais civis trabalhando, né? E nós temos, de investigadores de polícia, 2.076. Nós temos 2.076 investigadores de polícia, nós temos 2.970 policiais civis no total, né? Contabilizando os escrivães, investigadores e delegados. Só para deixar claro que a Polícia Civil ela tem uma natureza distinta da Polícia Militar. Nós trabalhamos especificamente com a investigação, né? A Polícia Militar cabe o policiamento preventivo, a ronda, a ostensividade. A Polícia Civil, quanto mais discreta e quanto mais não notada for, melhor. O importante é a Polícia Civil aparecer no dia da operação ou no dia das prisões especificamente, né? Então, o número ideal de policiais civis hoje seria o dobro do que nós temos, cerca de 6 mil, e para que nós tivéssemos aí atendidas as unidades de uma forma coerente, e para que se sanem problemas que no estado do Mato Grosso são diferenciados em relação a outros estados, como por exemplo o desenvolvimento de cidades como Nova Mutum, Sorriso, Lucas do Rio Verde, que praticamente tem o mesmo efetivo que há 10 anos atrás, né? Sendo que a cidade quadruplicou de tamanho e continua num crescimento praticamente chinês, né? Tá, e qual que é a jornada de trabalho que ele perguntou? Sim. Porque o policial militar parece que é 24 por 72 horas, é isso? O policial militar? E o civil? O policial civil, ele trabalha em horário de expediente, tá? E alguns poucos policiais civis que administram a guarda de prédios ou que tocam as centrais de flagrante, que são poucas no estado, esses sim trabalham numa escala de 24 por 72, de 12 por 48, né? Agora, em relação a essa distribuição na Polícia Civil é muito menor do que em relação à Polícia Militar, que tem outra natureza de trabalho. A Polícia Militar trabalha 2 dias por semana, né? Mas você não tem nada. Eu vou falar pela Polícia Civil. Na realidade, os policiais civis plantonistas hoje são muito poucos, né? Equivalem a 10% dos policiais civis hoje que trabalham na instituição, e 90% trabalham no expediente. E como disse anteriormente, a natureza da Polícia Civil é uma natureza investigativa. A Polícia Civil normalmente ela trabalha dentro das suas unidades. Que fique claro que a Polícia Civil é a única instituição de segurança pública hoje que traz a população para dentro dos seus prédios, que ouve as pessoas, que toca o inquérito policial, que ouve declarações, que relata, que inicia o processo criminal, né? Então, essas peculiaridades tornam a instituição totalmente distinta, e por isso que os cuidados com a Polícia Civil devem ser muito cirúrgicos em relação à natureza do trabalho, para que não haja nenhum tipo de confusão. Muitas pessoas questionam a gente, cobrando de nós talvez um serviço que não seja de nossa atribuição, né? A boa Polícia Civil é aquela que normalmente não é vista. Ela investiga, porque para investigar você não pode ser notado. Então, na nossa concepção, a discrição é o carro-chefe da investigação e da Polícia Civil. Tá. Por falar em investigação, semana passada vocês tiveram uma operação que prenderam ali alguns sonegadores, né, que foi uma ação
da Polícia Judiciária Civil. Quanto tempo demorou aquela investigação e qual que é o resultado financeiro para o Estado, se é que você pode falar do resultado financeiro? Sim, não, o resultado financeiro foi até divulgado, né? Estima-se chegou-se a um prejuízo por conta dos trabalhos que a quadrilha, do crime praticado pela quadrilha, estima-se um prejuízo de mais de 400 milhões de reais em emissão de notas frias, né? E na realidade, esse trabalho ele durou, foi realizado em conjunto com a Cefaz, e ele durou cerca de 2 anos até ser finalizado. Então, igual a esse, existem diversos outros em andamento, e a Polícia Civil, trabalhando em conjunto com o CIA, em conjunto com a Secretaria de Fazenda, através da Delegacia Fazendária, tem obtido bons resultados. Tem uma novidade agora, que nós estamos prestes a encaminhar para a publicação de um decreto onde se criará a Delegacia de Combate à Corrupção, a DECOR, que aqui no Mato Grosso vai ser um dos carros-chefe da Polícia Civil, e acredito que em cerca de 30 dias ela já estará iniciando suas atividades, combatendo especificamente crime de corrupção. Até porque, Antero, é uma exigência do Ministério da Justiça, e todos os estados estão se adequando à criação dessa unidade, e o Mato Grosso não ficará de fora, também criará a sua unidade. Tá. Tem um ouvinte na linha, alô? Alô, bom dia, Pedro. Bom dia, quem fala? José Roberto, Pedro, tudo bem? Tudo bom, José Roberto. Eu liguei o caso agora, como que eu não me entrevistar, por favor? O delegado-geral da Polícia, por gentileza, diminui o volume do rádio aí. Delegado-geral da Polícia Judiciária Civil, Dr. Mário Dermeval Araveca de Rezende. Doutor Mário, bom dia. Eu prestei atenção na questão dos plantões. Eu sou da área de saúde e eu acho que plantão de 24 horas é insalubre. Eu não sei de onde surgiu essa ideia, que acordo foi feito, o sindicato, eu não sei se tem, sindicato ou não tem, foi como um acordo com os policiais, foi citou mais uns militares, não é a sua área, mas também parece que tem policial civil que faz também. Após 8 boas horas de sono, o cidadão, quando chegou na 12ª hora, 11ª, 12ª hora de plantão, ele está no limite do seu raciocínio, da sua disposição, enfim, de uma produtividade no trabalho. Eu acho que plantando 24 horas, você não vai ter que dar uma paradinha para dar uma cochilada, dar uma descansada, porque é impossível você trabalhar 24 horas, ainda mais na área policial, que é uma área extremamente desgastante. O emocional está sempre no limite, a adrenalina está sempre no limite. Eu acho isso muito insalubre. Eu acho que poderia ser revisto essa questão dos plantões. Poderia também melhorar a produtividade de cada profissional da área da polícia civil e militar também. Não é o caso, eu não tenho ninguém da militar ser entrevistado, mas eu estou aproveitando para falar. Eu fiquei preocupado com isso porque, por ser eu não sei que isso daí se torna um pouco insalubre. Não sei como se chegou a isso, mas eu gostaria de saber o que o senhor acha disso. E até o Antero também, se o Antero concorda, não sei o que ele acha dessa minha colocação. Um abraço, obrigado. Ok, muito obrigado, doutor Zé Roberto. Vamos ouvir o especialista aqui, o doutor Mário. Doutor Zé Roberto, na realidade o especialista em saúde é o senhor, né? Mas na realidade, só para deixar claro que isso está previsto em lei, tá? E essa previsão em lei que faz com que, com o efetivo que nós temos hoje no momento, nós possamos gerir a instituição dessa forma. Talvez se nós fizéssemos uma distribuição distinta da que se faz hoje, existem plantões também só de 12 horas, mas alguns de 24, se nós fizéssemos dessemos um tratamento distinto ao que está disposto em lei, ou tentássemos equivaler essa situação para justamente, concordo com o que o senhor está dizendo, né, modificar esse cenário, nós não teríamos efetivo suficiente para fazer isso, nesse momento. Espero que no futuro nós tenhamos aí, com o crescimento do Estado e talvez com melhores condições de trabalho para que a instituição possa respeitar ainda mais o seu servidor. Bem, são 7h46, eu estou entrevistando aqui o delegado-geral da Polícia Judiciária Civil, doutor Mário Dermeval Araveca de Rezende. E vamos falar agora com o jornalista Pedro Pinto de Oliveira, que tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Antero Paz de Barros. Bom dia
Dr. Mário, amigos e amigas da 101.9. Dr. Mário, com relação especificamente ao inquérito da Grampolândia, houve mudanças de delegados, ou seja, da equipe de delegados que está responsável por essa investigação desse escândalo que indignou a sociedade mato-grossense. Eu conversei com 2 delegados, com minhas fontes, e ambos comentaram que essas mudanças podiam ter origem de duas maneiras. A primeira, pressão política, ou a segunda, a mais provável, segundo ele, que os delegados não estariam afinados, não estariam de acordo com relação ao encaminhamento, ao rumo das investigações, e que essas dissonâncias, esses desacordos, teriam levado à mudança aí na composição dos delegados que apuram o escândalo da Grampolândia. Eu queria saber do senhor se é essa visão realmente, se a equipe agora está mais afinada, e o que a sociedade pode esperar da Polícia Civil, dos delegados, porque também na questão da Grampolândia existem policiais civis e militares que são alvos da investigação, de que realmente vai ser uma apuração isenta e que, se tiver que ferir na carne também, será feita essa investigação, doa quem doer. Obrigado, bom dia. Pois não, Tomás, pode responder o jornalista Pedro Pinto. Bom dia, Pedro Pinto, e na realidade vamos deixar claro que não há pressão política alguma em relação a esse caso. A Polícia Civil já ela trabalha de uma forma totalmente livre, de maneira responsável e sem qualquer tipo de pressão política. Então a decisão de trocar os delegados foi do senhor? A decisão foi nossa por conta... O primeiro motivo foi que uma das delegadas que havia participado inicialmente dos trabalhos, ela estava de licença maternidade. Assim que ela voltou, nós fizemos a substituição de um dos integrantes da equipe por ela. Eu tenho um baixo efetivo na polícia, eu não posso manter todos no mesmo grupo. Que é a Ana Cristina Felder. A doutora Ana voltou. Doutor Rafael, então, foi para a delegacia fazendária, onde executa um brilhante trabalho. E agora nós tivemos, infelizmente, que retirar mais uma profissional, mais uma delegada. Encaminhamos ela para a inteligência, para trabalhar especificamente numa força-tarefa que vai ser de extrema relevância nas próximas semanas, os senhores verão. E nós mantivemos a equipe com 2 delegados e mais uma equipe de investigadores escrivães. Quais são os delegados que estão no caso? Hoje, doutora Jamira e doutora Ana Cristina Feldner. Nós temos uma equipe de escrivães, investigadores e analistas, e a investigação transcorre de maneira isenta e, diga-se de passagem, de forma totalmente independente à gestão da própria diretoria da Polícia Civil. O trato é direto com o judiciário. Aliás, a maioria dos inquéritos são inquéritos de natureza judicial, né? Não são inquéritos policiais necessariamente, foram instaurados a nível judicial. E a Polícia Civil, de forma administrativa, designou os profissionais para que fizessem parte dessa equipe da investigação dos grampos, e as investigações prosseguem, como disse o senhor anteriormente, de forma extremamente discreta, porém com competência. Os resultados que ainda não vieram nesse momento, estão por vir. Tá, mas estão por vir quando? Porque a sociedade está cansada. Mais de 70 mil pessoas foram grampeadas nesse Na realidade, e a resposta... na realidade é o seguinte, é complicado se falar de prazo quando nós temos análises de diversas ligações telefônicas a serem feitas. São 1001 ligações, né? Então, até se analisarem todos os municípios, todas as comarcas, nós obtemos todas as autorizações judiciais, conseguimos, junto às perícias, as degravações, todo o rastreio do que se fez, né? É uma situação complexa e que demanda tempo. Se dependesse só de oitivas e providências policiais, certamente a investigação já teria sido finalizada. Porém, nós dependemos de dados de inteligência que, para serem garimpados, minerados, eles demoram um tempo considerável. Duas curiosidades. O senhor falou, até temos acesso às degravações. Vocês conseguem ainda ter acesso às degravações? Por exemplo, eu fui gravado, eu fui grampeado. Vocês conseguem o conteúdo do grampo que foi realizado ou isso já passou? Não. Isso fica arquivado em algum lugar? É o seguinte,
detalhes da investigação, Antero, eu não posso dar, mas o que eu posso... Não, assim, eu estou falando o que eu posso hipoteticamente, genericamente. não, o que eu posso dizer é o seguinte, a partir do momento em que houve o registro, a gravação lícita, e a Polícia Civil tem autorização judicial para administrar isso, a equipe específica que está trabalhando na investigação tem acesso a tudo. Agora, sim, a partir do momento que houve a gravação lista, essa gravação está arquivada em algum lugar. Sim, está à disposição dos agentes, dos policiais que têm autorização judicial para ter acesso a esse material. Esse material, por questão de sigilo judicial, ele jamais pode ser divulgado. Né? Certo, ele não se perdeu, isso que eu quero falar. Não se perde, né? Agora, quando as informações, quando os grampos são feitos de forma clandestina, tenta-se buscar essas informações, que talvez grande parte do que se faz nesse trabalho da investigação dos grampos tenta capturar. Eu não sei se é simplismo, mas é assim. Tem autorizações que foram dadas por juízes, por promotores, etc. e tal, e até de boa fé, né, enganados por alguns policiais ou por alguma autoridade. Essas autorizações dadas vêm aqui para a gravação oficial do GAECO. Essa é uma hipótese. A outra hipótese que já se sabe é o seguinte: eles já armaram um escritório aqui perto da Assembleia Legislativa, com o guardião cedido pelo Ministério Público ou não cedido pelo Ministério Público, o Ministério Público não reconhece isso, etc. Mas não importa. Com o aparelho que gravou lá. A Telefônica, ela não consegue dizer para vocês oficialmente: olha, aquele ramal do telefone do Antero foi para este escritório e não para aquele. Porque seria uma coisa assim mais simples para demorar tanto tempo. Mas na realidade... Mas ela consegue dizer isso, né? Consegue, eu não posso dar mais detalhes porque a investigação está em andamento e é uma investigação de caráter sigiloso. O que eu posso adiantar aos senhores é que tudo que tiver que ser esclarecido será muito bem esclarecido. E a resposta será dada à sociedade no tempo possível, até porque foi o que eu disse anteriormente. A gente não depende só da Polícia Civil nesse caso. Existem diversas outras forças, principalmente na área pericial, a qual nós dependemos de informações, e essas informações, para serem capturadas, elas demandam tempo. Doutor Mário, por que a delegacia, por que a Polícia Judiciária Civil, o senhor, não determinou o aproveitamento dos mesmos delegados que já estavam fazendo a investigação lá atrás? Que eram a Ana Cristina Felder, que voltou agora, e tinha um outro delegado que ficou doente. Flávio Stringueta. E o Stringueta. Boa pergunta. Às vezes a gente é questionado injustamente. Isso aconteceu logo que se montou a equipe inicial agora, na segunda fase da operação, né? Dr. Flávio foi convidado, doutora Ana Cristina foi convidada. Doutora Ana Cristina, ela acabou não aceitando por conta de uma licença médica. Ela tinha tido neném, ela estava de licença maternidade, voltou só agora. E o doutor Flávio, através de um documento, ele também abdicou a permanecer na investigação, ele não tinha mais interesse. Aí nós tivemos que montar uma outra equipe, montamos até uma equipe com 3 delegados, pensando em otimizar os trabalhos, e com o retorno da doutora Ana Cristina, que domina bem o assunto, nós pudemos agora manter a equipe com 2 e as investigações com o mesmo número de policiais civis. Diga-se de passagem, escolhidos a dedo e da melhor qualidade, prosseguem nos trabalhos para que tudo se dê da melhor forma. Tá. O Estado vai montar a Delegacia de Combate à Corrupção. Sim. É isso? A DECOR. Tá. O que não significa dizer que a Polícia Judiciária Civil não estaria investigando a questão da corrupção. São 2 casos aí que eu gostaria de perguntar ao senhor. Se é que isso envolve a Polícia Judiciária Civil, eu creio que envolve. A Operação Sangria. Como é que está isso? Terminou inquérito, isso foi para nível federal, quem está investigando isso, há participação da Polícia Judiciária Civil ou não? E o outro, aquela distribuição de propina lá dentro do Palácio, que ficou conhecido como o escândalo do Paletó. Como é que está isso? A Polícia Judiciária Civil não investiga isso?
aquilo não é uma corrupção escancarada aos olhos da opinião pública? Olha, é o seguinte, a Delegacia de Combate à Corrupção, ela está sendo implantada justamente para combater esse tipo de crime específico. Pois é, mas sem a implantação dela, a Polícia Judiciária Civil vinha fazendo alguma coisa sobre isso? Aí, Antero, é interessante dizer que a nível de Ministério da Justiça, o Mato Grosso hoje é referência em relação ao combate à corrupção, mesmo sem ter uma unidade específica. O que tem se ouvido nos bastidores em Brasília é de que a Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso, ela sempre executou um trabalho distinto, um trabalho diferenciado em relação ao combate à corrupção. O que se espera agora, com a criação de uma unidade exclusiva para combater esse tipo de crime, né, é que nós tenhamos um poderio ainda maior para se investigar a corrupção. E em relação a casos, como o senhor disse, uns iniciados pela Polícia Civil, outros não. Eu não tenho os detalhes aqui de como essas investigações finalizaram, porque já faz muito tempo. Já finalizaram? Algumas sim, algumas não, mas algumas acho que nem foram iniciadas pela própria Polícia Civil, né? Algumas pela Polícia Federal, enfim. O que tem se notado nesse cenário todo é que, a nível nacional, o foco do Ministério da Justiça, ele vai partir para o trabalho através de forças-tarefa, aos moldes do que a Lava Jato acabou se tornando referência no país. E esse modelo deve ser implantado em todos os estados, com as polícias civis encabeçando esse tipo de ação, através dessa forma de trabalho de força-tarefa. Então, com a criação da DECOR, e certamente com a reestruturação de um efetivo mínimo, a Polícia Civil, nós teremos os trabalhos de investigação na área de corrupção implementados, né? E certamente bons resultados aparecerão. Eu digo, no perfil da Polícia Civil hoje, de forma muito discreta, sem o cometimento de injustiça, sem o cometimento de ações pirotécnicas, né? Porém, a sociedade clama por justiça, clama por ações enérgicas que combatam a corrupção, principalmente a que desvia o dinheiro público, né? E com a DECOR sendo implantada, o decreto está por sair, né? Nós teremos aí um grande avanço no combate a esse tipo de crime. Tá. Doutor Mário Demerval Aravec, de Resende, muito obrigado pela entrevista. Pode ser que eu tenha deixado de perguntar alguma coisa que o senhor queira esclarecer. Por gentileza, o microfone da Capital FM é à sua disposição. Eu que agradeço, Antero, e deixando claro que a Polícia Civil ela está à disposição através do telefone 97, em casos de que envolvam violência doméstica, o telefone 180 também se encontra à inteira disposição. E qual é o telefone da violência doméstica? 180. 180. Nós temos diversos programas que combatem a violência familiar, que estamos buscando a implantação por todo o estado, e temos feito o nosso melhor com Policiais Dignos, uma instituição séria, que hoje trabalha com suas mãos limpas em prol da sociedade mato-grossense, e a gente acredita que nos próximos anos, com a mudança de postura do Ministério da Justiça e do governo do estado, que a gente acredita que o Mato Grosso ele deve melhorar muito nos próximos anos com a gestão empreendedora e responsável do governador Mauro Mendes, nós possamos dar um salto de qualidade e quem vai acabar lucrando com isso tudo é a sociedade. Mário, eu havia anunciado o final da entrevista, mas tem uma pergunta de um ouvinte e vamos colocar no ar. Bom dia, Tero, bom dia, entrevistado. É o Ivan que está falando. Então, pelo que eu entendi, eu sinto que o doutor esquivou um pouquinho da pergunta do Antero, mas eu queria que ele respondesse abertamente e diretamente, né, na verdade, se houve ou se está havendo a investigação sobre o paletó. É isso que eu quero saber. Muito obrigado. Essa investigação ela não se iniciou com a Polícia Civil, tá? Então eu não sei, eu não posso te falar aqui da finalização da investigação, tá? Nós temos ciência de tudo que aconteceu
e se alguma coisa hoje é realizada a nível de inteligência, nós não podemos dizer, mas não se trata de uma investigação iniciada pela instituição Polícia Judiciária Civil. Tá ok. Doutor Mário, muito obrigado pelos esclarecimentos e sucesso aí à frente da segurança pública. Porque se o senhor for bem, a sociedade fica melhor. Eu que agradeço. Estamos à disposição.